E este evangelho do reino, será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. O Salvador voltará. Jesus voltará. Mas por que não voltou ainda? Porque não se cumpriu ainda esta profecia do próprio Jesus. Profecias que diz que quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E por que não veio o fim ainda, irmão Josias? Porque este evangelho do reino não foi pregado ainda. Em muitos países é proibido pregar o evangelho. E aqui no Brasil nós temos a honra, o privilégio de pregar o evangelho do reino, mas estamos pregando o evangelho de Moisés. Jesus mandou a Assembleia de Deus pregar o evangelho do reino, mas estão pregando o evangelho de Moisés. Jesus mandou a Batista, a Congregacional, mandou as igrejas do Valdomiro, R.R. Soares, de Macedo, mandou pregar o evangelho do reino, mas estão pregando o evangelho do judaísmo, o evangelho de fariseu. Por isso que Jesus não voltou ainda, porque ele disse: e este evangelho do dízimo será pregado em todo... Foi isso que ele disse? E este evangelho de quem não der o dízimo não vale uma prata furada, foi isso que ele disse. E este evangelho de Moisés, quando for... Foi isso que ele disse. E este evangelho de fariseu, quando for... É isso que ele disse? Foi isso que Jesus disse? Não, é porque vocês estão pregando esse evangelho do dízimo, salvação em cima do dízimo. Por que é que vocês estão pregando que quem não der o dízimo não vale a prata furada? Por que é que vocês estão pregando o evangelho de fazer membros, de fazer ganhar dizimista e não almas? Porque tantas briga por igreja para pregar dízimo, Malaquia, pregar o que Jesus mandou pregar, pregar o que os apóstolos não pregaram e vocês estão pregando. Que briga é essa que manda derrubar a igreja e faz outra de lado com amor aos dizimistas, ao dinheiro? Muitos pastores têm cheiro de dinheiro, mas não tem cheiro de ovelha. Então, essa profecia irá se cumprir. Já estamos em andamento do cumprimento dessa profecia. País que não, o evangelho não podia entrar, está entrando, enquanto nós, brasileiros, estamos fazendo da casa de Deus comércio, fazendo da casa de Deus palanque político. A política não pode entrar dentro da igreja tem que ser exaltado o nome de Jesus do Salvador, tem que se pregar o arrebatamento, o arrependimento, a reconciliação. Política é coisa para fora da igreja. A igreja é o lugar consagrado a Deus, onde a honra e a glória é para Jesus, onde a política rouba a glória de Jesus, aonde a política dentro da igreja para desunião para o irmão, porque se você não vota no partido do pastor, você é perseguido, e Satanás sendo glorificado neste evangelho de fariseu pregado aqui no nosso país, na nossa pátria amada. Mas a profecia está em andamento, e a igreja, essas igrejas aí, desses pastores, esses líderes de televisão, que pregam o evangelho de prosperidade, que pregam o evangelho gospel, que muitos jovens se perdendo aí nos vícios, das baladas, porque as igrejas não estão amando as ovelhas. As igrejas, as congregações eram para estar lotada, mas ela prioriza quem leva, ela prioriza quem o nome está no livro dos dizimistas. Isto é uma abominação ao evangelho da graça. Isso é dizer não ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Este não é o evangelho que Jesus mandou vocês pregar. Vocês estão pregando o evangelho de Moisés, o evangelho de fariseu, o evangelho de amor ao dinheiro. O pastor tem que ter cheiro de ovelha e não de dinheiro. Mas o que vemos hoje é muitos sendo desprezado, e o número de desigrejados está aumentando muito, e Deus vai requerer dos pastores, dos líderes. Você vai prestar conta de cada desigrejado, aonde o nome de Jesus está sendo glorificado na vida de muitos desigrejados, e vocês, dentro das congregações que se julga membro de Cristo e não se une, igreja não se une com outra igreja, pastor proíbe do irmão visitar outra igreja. Por que será? Com medo de perder dizimista.
Se nós somos a igreja de Cristo, porque há tanta divisão entre vocês, assembleanos, entre vocês batistas, congregacional, Deus Amor, e outras, etc, etc, e por aí vai. Como é que vocês pregam o amor se vocês líderes não se unem? As ovelhas se unem, mas os líderes não querem que o irmão vá para outra congregação e não é o mesmo Deus. E ainda vocês têm moral de falar dos irmãos católicos que adoram imagem, onde a moda agora é na Assembleia de Deus fazer estátua do líder que morreu e até mesmo do que está vivo. Não, mas nós não adoramos, é só uma homenagem. Isto é antibíblico, vão ler Bíblia. Estão adorando mais ao Deus de pau, de barro, de carne e osso, do que ao Deus sobre todas as coisas, o Deus soberano. Estão adorando mais o homem do que a Deus. E este evangelho que está sendo pregado no Brasil é o evangelho do judaísmo, o evangelho que joga as almas para o inferno. O evangelho que não tem amor pelas almas. Não estou exagerando, mas há muitos pastores e homens de Deus que estão pregando o evangelho genuíno. Então cai fora da igreja que cobra dízimo, Gálatas 3:10. Cai fora da igreja que prega judaísmo no lugar de Jesus, que prega Velho Testamento, todas as heresias baseadas no Velho Testamento. Todas as heresias baseadas no Velho Testamento. E como é que as igrejas combatem tanto as heresias se vive heresia? Como é que vocês nas escolas dominical, senhores assembleanos, batistas, congregacionais e outras denominações pregam combatendo as heresias? Se vocês pregam 100% heresia dentro das congregações, o dízimo é heresia. O dízimo, salvação em cima de dízimo, heresia. E se vocês querem pregar dízimo, o dízimo é para viúva. E pela Bíblia, pela palavra de Deus, viúva não dizimava, porque dízimo era destinado às viúvas. Pobre não dizimava, porque os dízimos eram destinados aos pobres. Porque é que as viúvas das vossas congregações estão dizimando e os pobres estão dizimando? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunho, toda a gente tentou virar o fim, não vê o fim ainda, não houve arrebatamento ainda, porque não haverá arrebatamento antes que o evangelho seja pregado em todo mundo. Eu vou mostrar um vídeo a você, num país idólatra, mais do que o Brasil, um país que adora boi, adora rato, adora vaca. O evangelho está entrando, está havendo um grande avivamento. Então, brasileiro, pastores brasileiros, abram o olho que Deus vai cobrar de vocês. Não adianta os senhores dizer, eu já ganhei não sei quantas almas para Jesus. Sim. Uma vez eu mostrando uma pregação, o pastor disse, o que vale é isso aqui, olha quantas almas eu ganhei para Jesus. Ele fazendo um apelo e 3 almas foi lá, aceitou. Aí eu te pergunto, não toca a trombeta disso, que esse é o Espírito Santo de Deus te usando. Agora eu te pergunto, quantas almas você matou? Quantas almas você matou? Para Deus não importa quantas almas você ganha, Ele quer saber quantas almas você matou. Você está matando as almas pregando judaísmo, pregando a salvação em cima do dízimo. A certo dia a irmã chegou aqui em casa e disse que o cabelo dela tem caído todinho porque ela pegou o dedo do dízimo e foi comprar produto para passar no cabelo. Tá vendo, irmão? Foi Deus que me castigou porque o dinheiro santo do dízimo, eu fui comprar tinta para pintar o cabelo e o meu cabelo caiu. Não, irmão, o seu cabelo caiu, não foi porque a senhora deixou de dar dízimo, porque dízimo é maldição na graça. Dízimo é bíblico, mas não é para nós cristãos, não é para a igreja, não é para brasileiro. O seu cabelo caiu porque o produto foi muito forte, irmã. Outra chegou para mim, irmã, já se eu morrer hoje eu vou para o céu porque eu sou dizimista fiel. Ela disse isso porque veio combatendo contra essas heresias do dízimo. Agora a culpa é dos senhores, quando muitos veem o irmão Josias, o diácono Alberto, o pastor Jardel, e outros combatendo contra as heresias do dízimo, fica com raiva, acha que a gente está pregando heresias, porque a culpa é do Senhor e Deus vai cobrar do Senhor. Se vai! Vai! Porque eu poderia estar fumando maconha, eu poderia estar cheirando um pó, eu poderia estar no cabaré, eu poderia beber na cachaça, eu poderia estar fazendo desejo da carne, eu estou aqui dando a cara a bater por causa de vós. Eu estou aqui para combater a heresia do dízimo, não estou aqui para combater a vida de pastor, nem de porteiro de igreja, nem de diácono de presídio, nem evangelista, que a minha vida não é melhor do que a de vocês. O Jesus que morreu por mim, morreu por vocês, mas ele me usa como instrumento para dizer a vocês, pare de pregar judaísmo e pregue a cruz, pregue a cruz, a cruz. O Salvador está voltando.
Eu podia estar fazendo tudo que não presta, mas Deus pega essas pessoas, Deus vai pegar esses jovens que vivem na balada, pintando o cabelo, drogado, Deus vai fazer deles grandes pregadores e vai tirar muitos velhos que estão aí engravatados de paletó, que estão pregando judaísmo, Deus vai botar muitos, vai se abrir muita congregação, porque haverá um tempo em que todos nós seremos desigrejados, a grande perseguição virá, mas antes disso haverá um grande avivamento. Os jovens estão aí morrendo por causa das igrejas que estão jogando fora, não está recuperando os nossos jovens, não dão amor, não recebe com amor. Mas se é dizimista, o mal do cristianismo é essa bactéria do dízimo no cristianismo. E não se trata de ser avarento, irmão, é que isso é uma furada, isso é a maior mentira pregada no cristianismo. E o rei voltará. O rei voltará. E a igreja, essa igreja dizimista, essa igreja dierista, essa igreja de fariseu vai ver a igreja do arrebatamento. Vocês, pastores malaquilianos, mentirosos, que fazem da casa de Deus comércio, vocês vão ver a igreja, a noiva sendo arrebatado. Mas ela não foi ainda a tempo de vocês se arrependerem. Antigamente, quando dizia, irmão, de qual igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu congreguei na Assembleia de Deus quase 4 anos. Eu sei o que eu estou falando, viu? Irmão José, você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. O senhor não era da cristã, daquela seita, agora o senhor é da Assembleia. A Assembleia tinha aquela, sabe, era um orgulho dizer que era da Assembleia de Deus. E hoje o que nós vemos é orgulho assim porque ele tem uma certa doutrina. Agora o que nós vemos, todos os escândalos, todas as heresias, mais aonde? Da Assembleia de Deus, fazendo estátua, imagem, escultura, imagem de escultura do pastor presidente, né? Pregando salvação em seus dízimos, muitas heresias, né? Usando o púlpito da congregação para falar de futebol. É só você ir aí, puxar no Google aí, você ir aí do YouTube, você vai ver os pastores aí, Sila Malafaia, outro, levando presente para o aniversário do pastor, levando camisa de Vasco, camisa do Flamengo. Isso aí é bom, é para a galera do mundo, irmão. A gente que conhece a verdade tem que trazer o mundo para dentro da igreja, não. A gente tem que levar a igreja para o mundo e não o mundo para dentro da igreja. Porque se for para ser cristão, crente assim, irmão, eu prefiro estar desigrejado. Então, é este evangelho aí que Jesus não mandou vocês pregar, vocês estão pregando. Mas há um grande sinal, irmão. Esse ano, queridos ouvintes da Santa Palavra de Deus, o meu objetivo aqui é combater contra as heresias do dízimo. Essas heresias que dizem que se você não der o dízimo, você não vale a prata furada. Que se você der o dízimo, você vai prosperar. E quem está prosperando? Porque aqui só quem prospera são os líderes, pastores das Assembleias de Deus lá de Recife, Pernambuco, os pastores da Paraíba, do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, etc, etc. E as ovelhas não prosperam. Porque aqui só quem prospera os pastores, os apóstolos da televisão e os rebanhos não prosperam. Por quê? Porque você não está prosperando? Quantos anos você é dizimista, meu irmão e minha irmã? Quantos anos você dá o dízimo? Nunca saiu da miséria e nem vai sair. Agora, repara só os tempos que você dá dízimo. Repara a vida do teu líder, como é que não mudou, se não prosperou. Esta pregação do dízimo é uma furada, é mentira de Satanás, de espírito enganador, falando na boca do teu pastor, do teu líder, irmão. Examinar os espíritos. Ande com 2 sacos de lado, um saco furado e um sem ser furado. As heresias joga dentro. Então, a Assembleia de Deus, Batista, Congregacional e outras, combate muitas heresias. Cuidado, meus irmãos, com as heresias. E ele pregando heresia, dízimo é heresia. Então, isso é hipocrisia. Prega uma coisa e não vive. Alertando os irmãos a abrir os olhos contra a heresia e pregando dízimo no cristianismo. Pregando heresia, pregando judaísmo, pregando evangelho de fariseu. Mas enquanto isso, o país que adora vaca, adora rato, barata, essas coisas, estão se convertendo a Jesus e vocês cada vez mais usando a palavra de Deus para a própria condenação, para ir para o inferno. Eu vou terminar agora, mas presta atenção agora neste vídeo agora de 2025. Presta atenção. Se você não está entendendo nada, uma parte da última profecia que vai se cumprir antes da volta de Cristo acaba de ser cumprida neste mês. Se você não está entendendo nada, fica aqui que eu te explico. Olha o que aconteceu neste mês na Índia. Presta atenção.
Preste atenção. Você sabe que país é esse? Primeira vez em toda a história aconteceu a marcha para Jesus na Índia. Primeira marcha para Jesus na Índia, irmão. Estamos falando de um país onde a religião de 99% daquelas pessoas é o hinduísmo. O hinduísmo é a religião mais poderosa do Adora tudo que é ou tipo seja, de Deus. as pessoas desse país acreditam em mais de 30 milhões de deuses. Você tem noção disso? Além disso, o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Quanto a nossa Bíblia nem sonhava em ser produzida, os Vedas hindus foram escritos há mais de 3 mil anos antes de Cristo. E nessa região, ou você vai para o hinduísmo ou você vai para o islamismo. Ou seja, um indiano quando se converte, ele vai para o islamismo, mas quase nunca para o cristianismo. O cristianismo é quase inexistente ali. E nós estamos vendo, eu e você, com os nossos próprios olhos, pela primeira vez em toda a história, a marcha para Jesus nesse país. Jesus está alcançando esse lugar. Isso daqui é a promessa do avivamento. E esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Você entendeu? A primeira marcha para Jesus num país que adora milhões de deuses. Isto é um avivamento, isto é o sinal da volta do Salvador. Enquanto aqui no Brasil, quando faz marcha para Jesus, é para falar de política, é para botar um partido contra o outro, é para exaltar um líder religioso. Faz marcha para Jesus lá em São Paulo, Brasília, mas visando ganhar uma política, visando alguma coisa por debaixo dos panos. Mas essa marcha para Jesus, a primeira marcha para Jesus aqui é exaltando o nome de Jesus. Na Índia, a primeira marcha para Jesus aconteceu. E vocês aqui brincam com a marcha para Jesus. Mistura marcha para Jesus com política. E vocês acham que vai ficar barato? Hã? Acaba de ser cumprida neste mês. Se você não está entendendo nada, fica aqui que eu te explico. Olha o que aconteceu neste mês na Índia. Compartilha, irmão, compartilha. Isso é na Índia. Primeira marcha para Jesus. Para Jesus, não é para Bolsonaro, não. Não é para Lula, não. É para Jesus. Não é para político, não. Não é visando isso, não. É visando almas. Acorda, pastores. Pastores fariseus, malaquilianos. Toda a história aconteceu a marcha para Jesus na Índia. A profecia está se cumprindo. E vocês vão ver a igreja do arrebatamento subir, porque você não quer abrir mão do dízimo. Diga não ao dízimo. Ou seja, as pessoas desse país acreditam em mais de 30 milhões de deuses. Você tem noção disso? Além disso, o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Quanto a nossa Bíblia nem sonhava em ser produzida, os Vedas hindus foram escritos há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Diga não ao dízimo que está pedindo das almas aí do céu. Ou seja, um indiano quando se converte, ele vai para o islamismo, mas quase nunca para o cristianismo. O cristianismo é quase inexistente ali. E nós estamos vendo, eu e você, com os nossos próprios olhos, pela primeira vez em toda a história, a marcha para Jesus nesse país. Jesus está alcançando esse lugar. Isso daqui é a promessa do avivamento. E esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Compartilha, irmão, compartilha. Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Se não vê o fim ainda, é porque está sendo pregado ainda. Agora deveria ser um crime aqui no Brasil, pastores que usam a palavra de Deus, que usam a Malaquias 3:10 para cobrar dízimo. Deveria ser um crime nacional. Pregar dízimo, essa mentira do diabo, onde Satanás está sendo glorificado na boca do teu pastor, quando ele diz que se você não der o dízimo, você não vai para o céu, você está roubando a Deus. E por que os apóstolos de Jesus, nenhum deles, pregaram o dízimo nem foram dizimistas? E por que Paulo combateu as heresias? E por que Paulo não foi dizimista? Porque é heresia, irmão, dízimo. Se dízimo é um ato de fé, porque os apóstolos de Jesus não deram dízimo, ele não tinha fé alguma. Se dízimo é um ato de gratidão a Deus, quer dizer que os apóstolos de Jesus eram ingratos, porque nenhum deles deram dízimo, nem pediu dízimo a ninguém. Eles pregaram oferta voluntária, dar com alegria, sem pressão, sem constrangimento, voluntariamente. Esta é a forma correta de você contribuir a Deus com o seu dinheiro. Voluntariamente o valor que você quiser dar. Irmão Josil, o senhor é pastor, Deus me livre e guarde.
Ser pastor para usar Malaquias 3:10 para se enriquecer. Ser pastor para usar judaísmo no lugar do cristianismo. Ser pastor para, quando Jesus voltar, eu ver a igreja subindo, eu ficar. Senhores pastores malaquilianos de Erista, vocês vão ver a igreja do arrebatamento subir, porque essa igreja que estão aí não é a igreja que vai subir, é a igreja que vai ver a igreja, a noiva subir. Essa igreja dizimista de Erista, essa igreja que estão aí pregando Moisés no lugar de Jesus, ela vai ver a noiva subir. A noiva subir. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome